Em situações extremas, não é verdade todo mundo virar bicho. Em situações extremas, tanto os porcos quanto os santos se revelam. Qual a sua opinião sobre relatos de experiências paranormais anômalas? Então, o termo paranormal, né, que a gente usa, isso é um dado interessante. É, eu mesmo às vezes uso experiências anômalas, quer dizer, que foge da norma e tal. Você acredita que a gente tem uma pesquisa aqui feita no Brasil, com mais de 1.000 pessoas, é, quase representando a população brasileira, e perguntamos se você já teve alguma experiência anômala, espiritual, profunda e tudo mais e tal. Fora da média? Nós vimos que 94% já teve, só 6 nunca teve. Então, anômalo é não ter a experiência. Então, a gente tem que cuidar. Anômalo é não ter a experiência, entendeu? Ou seja, na realidade, essas experiências fazem parte da experiência humana. Né? O Exatamente. ser humano, desde que é ser humano, tem essas experiências, de um modo geral, elas são positivas. E às vezes, sabe quando é que ela é negativa? Porque a pessoa não consegue entender o que está acontecendo. Ela acha que ela está louca ou está endemoniada, e aí a pessoa fica com medo. A gente vê muito isso. As experiências espirituais, quando surgem, experiências às vezes fora do corpo, ou de percepção, visual, seja o que for, a pessoa, quando. Às vezes a experiência em si não é incômoda, mas a atribuição que ela dá gera dúvida. Entendi. Será que eu tô são? Será que eu tenho algum problema? Será que é o demônio que tá fazendo isso? Então, isso gera um. Então, quando você começar a entender que isso é um fenômeno frequente, que isso não, de um modo geral, não é um problema, pode ser positivo. Há muitos grupos que entendem isso de modo. Que é uma experiência humana. Isso muda. Agora, claro, importante também. Não estou dizendo que não existe doença mental. Eu sou psiquiatra, você também é. Também, A gente exatamente. sabe que existem casos, né, de, por exemplo, um quadro de esquizofrenia, um transtorno bipolar numa crise, que a pessoa pode ter experiências que ela pensa que são paranormais, que são espirituais, mas na realidade são sintomas que precisam ser tratados. E às vezes acontece as pessoas pararem o tratamento achando que é uma coisa. E é comum, às vezes, o paciente chega para mim achando que eu vou turar todos os remédios, que eu vou falar que é tudo espiritual. E é Que é claro outro que. radicalismo, Isso, né? então. Como se você tivesse que ser isso ou aquilo. Eu gosto muito de dizer o seguinte. Eu tenho um paciente com depressão, por exemplo. Mas me pergunta, será que eu devo, para melhorar a depressão, fazer atividade física? Será que eu devo tomar o remédio? Será que eu devo fazer a terapia? Se eu devo retomar um lazer, minha vida social? Será que eu devo buscar minha espiritualidade? Você tem que escolher entre uma coisa e outra? Não. Eu falo a abordagem biopsicossócio-espiritual. E uma coisa potencializa a outra, né? As pesquisas mostram isso. Não é uma Se o coisa paciente ou toma o outra. remédio direito, assume o papel dele também, sai da cama, começa a fazer atividade física, vai no grupo religioso dele, faz a sua oração, retoma o grupo com os amigos e às vezes vai retomar meio pegando o tranco. Eu costumo brincar muito com o meu paciente. Olha, a sua bateria tá meio arriada, sabe? Nós vamos dar um remédio que vai dar uma chupeta, que vai dar uma levantada na bateria. Mas no primeiro, você vira a chave e ela não pega. Você tem que empurrar pra pegar no tranco. No tranco. Quando você empurra, pega no tranco, aí a bateria começa a carregar. É assim. Então, você não vai começar a fazer as coisas que você tá animado, não. Você vai fazer pra ficar animado. É aquela coisa, né? Tô com medo, tô sem disposição. Vai com medo, vai sem disposição. Exatamente. Que no E meio depois do caminho, engrenar. a coisa melhora. Eu te garanto que melhora. Eu sempre falo, é preciso. Aquele paciente que fica deitado na cama, trancado o dia inteiro, mexendo no celular, esperando ficar bom, Não vai você ficar. sabe que não vai. Não vai. Não é verdade? Até Quer dizer, porque nós temos a dimensão física, mental, espiritual. A gente vai ter que dar conta. Exato. Cuidar um pouquinho De disso aí, cada senão coisa. não funciona. então, assim, e uma coisa potencializa a outra. Quando o paciente toma um remédio, ele faz atividade física, ele retoma a espiritualidade, uma coisa vai melhorando, outra, e vai uma coisa não crescendo. E o mais Exatamente. interessante. Aí eu gosto- ele busca o sentido e propósito, que agora eu tô podendo. E eu quero costumo ver. dizer o seguinte: quando o paciente se engaja de verdade com um profissional que a gente está junto buscando para ele poder melhorar, ele sai muito melhor do que antes de ficar mal, inclusive. Ele amadurece. Eu costumo dizer que a depressão, botando como depressão, é quase como se fosse aquela visita à noite escura de São João da Cruz. Sim. Você volta de lá, se realmente você se permitiu se cuidar, perceber o que te levou àquela situação, perceber como que você foi religando os circuitos, você volta melhor. Eu digo muito para meus pacientes. Agora, depois de 30 anos, vai ficando vendo as Sim, coisas, vendo o sim. dia a dia, né? Que é o seguinte. Para o paciente melhorar mesmo, ele tem que ter 3 coisas. Ele tem que estar realmente, não quero mais isso que está aqui. Seja problema da depressão, das drogas, qualquer outro problema de coisa, impulsividade. ansiedade. Não quero mais, não quero.
vou pagar o Do preço jeito que que for, tá, não vou tá pagar bom. o preço que for pra sair desse negócio. Segundo, assume a sua responsabilidade. Fica botando culpa no outro, que o pai, que a mãe, que o político X, porque não sei quem, não resolve nada. Tá E terceiro, longe. persistência. Uhum. Porque vai ter tropeço, vai ter erro e acerto. Então, você tem que realmente querer mudar, assumir a sua responsabilidade e persistir. Quem tem isso, não é verdade, É Ana? imbatível. Eu não conheço É ninguém que não dá imbatível. certo. Se você Imbatível. tratar direitinho a pessoa, der os remédios, fazer tudo que Imbatível. vai fazer, não tem E que dar assim, certo. que pode ser, a situação do país piorou, Sim. isso tudo ok, mas Claro. não determina. Isso. A gente pode ser feliz apesar de. Isso. O Viktor Frankl fala muito sobre isso, né? Exatamente. Sobre ele falou isso porque ele vivenciou o campo de concentração. A coisa Imagina. pior que você pode imaginar na história, né? E ele viu que aquilo não determinava o que as pessoas eram. Inclusive, Exatamente. tem uma passagem que eu acho linda do livro dele, Em Busca de Sentido, que ele fala o seguinte, que ele ficava incomodado quando o Freud dizia, que os dois eram de Viena, né, o Freud e o Frankl, quando o Freud dizia que em situações extremas como essa, as diferenças individuais desaparecem, todo mundo vira bicho. Todo mundo o seu instinto de sobrevivência é que vai mandar. Ele falou o seguinte, ainda bem que o Freud só conheceu o campo de concentração do lado de fora, que eu que conheci do lado de dentro, eu vou dizer que é uma falta de respeito dizer que lá dentro todo mundo vira bicho. Ele vai dizer o seguinte, em situações extremas, não é verdade todo mundo vira bicho. Em situações extremas, tanto os porcos quanto os santos se revelam. Exatamente Né? isso. Cada um se coloca. Então, finalizando, eu acho que quando a gente faz tudo isso, o paciente enxerga o seu papel, tenta aprender com aquilo e vai crescendo, ele sai muito melhor do que ele entrou. Ele tem tudo para sair muito Nós melhor. chamamos isso hoje em dia de crescimento pós-traumático ou crescimento pós-estresse. Porque eu estou numa situação normal, vamos supor. Tem uma situação traumática qualquer que acontece. Aí eu pioro, o que é natural. Natural. Dali, eu tenho vários cursos. Eu posso piorar e continuar pior, desenvolver uma doença e tal, depressão, dependência e tal. Eu posso voltar e ficar mais ou menos. Eu posso voltar ao nível anterior, que é a resiliência, ou eu posso voltar melhor do que eu estava, que é o crescimento Que é o pós-traumático. crescimento. E que eu vou te dizer, eu acho que hoje todo mundo começa a alçar essa, pelo menos a possibilidade, eu quero voltar Sem melhor dúvida. disso. É isso Que é aí. o que vale a pena. Exatamente. Perfeito. Próximo, Bru. Como você distingue, do ponto de vista psiquiátrico, uma alucinação de uma experiência espiritual? Essa é boa. Esse foi o meu tema de doutorado, né? Eu fiz doutorado já até fazendo 20 anos, ficando velho, né? 2004 eu defendi o Nós doutorado. estamos ficando vintage. É. Totalmente diferente. 20 anos exatamente defendi a tese sobre isso. O que a gente sabe, né? A alucinação é uma percepção que os outros não estão percebendo, Isso. né? Só que essa alucinação, ela pode ser sintoma de uma doença, de fato, pode ser sintoma de uma doença, e pode não ser. Pode ser uma experiência espiritual saudável do indivíduo. Exatamente. Tem vários critérios. Inclusive, a Associação Brasileira de Psiquiatria acabou de publicar, eu fiz parte, de uma diretriz orientando os psiquiatras sobre como abordar a espiritualidade do paciente, como fazer a distinção. Também eu tive o orgulho, a satisfação, a Organização Mundial de Saúde fez a classificação das doenças, agora o CID-11. Eu fui convidado para fazer parte da força-tarefa do CID-11 de transtornos dissociativos, que justamente trabalha com essa distinção. Então, basicamente, é claro que precisa de um profissional adequado fazer a avaliação, mas, de um modo geral, a experiência espiritual saudável, ela não traz sofrimento, a pessoa consegue tocar a vida dela, consegue trabalhar, ela estudar, ela é funcional, não prejudica, não gera perda no funcionamento. O sofrimento já não existe, ou quando existe é porque ela está com medo, mas não por causa da experiência em si. E o mais importante, ela não tem outros sintomas de uma síndrome psiquiátrica. Então, por exemplo, um paciente bipolar, está numa fase de mania. Além de ver, ele está acelerado, ele está falando mais rápido do que ele falaria, ele tá dormindo 3 horas por noite, tá legalzão, não tá fazendo falta nenhuma, tá muito mais sexualizado, tá gastando mais dinheiro, tem a síndrome maníaca que tá acontecendo. Ou no caso de uma esquizofrenia, o paciente vai ter também aquele embotamento afetivo, vai ter delírios persecutórios, tem coisas aqui que estão me observando, vai ter outros indicadores. Vai ter outros indicadores. Totalmente disfuncional, não existe isso, vai né? ter outros indicadores, exatamente. Pra gente é muito simples distinguir. É porque existem pessoas que querem botar tudo espiritual. Tudo é adoecimento.
Mas dá. Acho que um dos grandes problemas da humanidade e do ambiente acadêmico também é a pessoa em querer enxergar tudo por uma Por um janelinha. viés, Por uma exatamente. janelinha. Exato. Aí fica muito difícil. Abre uma portinha Né? e não Por exemplo, abre as Por exemplo, outras. na saúde mental, tudo é social. Se não mudar a sociedade, não é como melhorar. Exatamente. Tudo é biológico, tudo é psíquico, tudo é espiritual. Não, meu Deus. Tudo junto, vamos trabalhar. Para afirmar um, não tem que negar o outro. E Que não doideira precisa. Nós isso, somos né? Assim, seres que complexos doideira, com né? todas essas dimensões. Todo mundo gosta de uma explicação simples, não é Mas verdade? a vida não é assim. Todo mundo gosta de uma explicação simples, direta e fácil e errada. Né? Porque, de modo, Exatamente. a gente tem que aceitar a complexidade da vida e E ter a abraçar isso. humildade de falar A isso. humildade Olha, intelectual. a gente sabe isso, mas assim, exatamente como cada parte aqui contribui para esse fenômeno extraordinário que é a vida, a gente não sabe. Exatamente. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem, vamos viver. E vamos viver da melhor maneira possível. Que Perfeito. vale muito a pena. E como? Sempre. Hoje eu trouxe um presente para você. Imagine encontrar um lugar com absolutamente tudo que você precisa para entender a sua mente, ser mais produtivo, feliz e realizado. Como se fosse um super arquivo com um universo de conteúdos sobre a mente humana, bem-estar emocional e diferente de tudo que existe na internet. Um lugar onde eu te ensino literalmente tudo o que aprendi sobre a mente humana com toda a minha bagagem e experiência. Eu estarei lá com você. Através de um contato direto, nesse lugar iremos trocar ideias e cresceremos juntos. Deu para imaginar? Bom, eu estou falando da comunidade Ser Humano Sustentável, um ecossistema com absolutamente tudo que você precisa para conhecer e dominar a sua mente e alcançar a sua melhor versão. São cursos, lives, masterclasses, e-books e outras formas descontraídas de conteúdo que deixam o crescimento e o aprendizado muito mais leve e fácil. E tudo isso produzido e selecionado a dedo por mim, viu? E se surgir dúvida, através da ferramenta Linha Direta, você pode enviá-la diretamente para mim e eu te respondo com áudio pessoal. A comunidade é o ambiente certo para você que busca conhecimento sobre a mente humana e crescimento pessoal. E em apoio ao movimento Setembro Amarelo, eu decidi abrir as portas novamente. Então, não vai perder.